Olá, quarto ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos estar trabalhando história. Vamos falar sobre a nossa história, os primeiros habitantes do Brasil. Vamos voltar e resgatar aí um pouquinho lá das nossas raízes, ok? Os primeiros habitantes do Brasil foram os indígenas, como bem sabemos, né? Eles já habitavam as terras brasileiras muito antes da chegada dos portugueses. Ou seja, já eram aqui os moradores do Brasil, ok? Historiadores afirmam que haviam por volta de 100 milhões de indígenas só no continente, no território brasileiro, gente. Chegavam cerca lá entre 4 e 5 milhões de indígenas aqui no nosso pedacinho chamado Brasil. No período da chegada dos portugueses, os indígenas se dividiam em 7 grandes povos: Tupi-Guarani, região litoral; Aruaque, Amazônia; G ou Tapuia, região do Planalto Central; Araíba, Amazônia; Pano e Tucano, Amazônia; Charrua, região sul. Gente, eu não sei se a pronúncia está correta. O trabalho indígena, galera. A maior parte dos povos indígenas vive ainda hoje, né? Da coleta de frutos das florestas, da agricultura, da caça e da pesca, certo? E vocês sabem como é feita a divisão entre o trabalho na tribo? Pois muito bem. Essa divisão é feita pelo sexo. Homens têm um tipo de trabalho, mulheres têm outro tipo de trabalho. E quanto à contribuição dos indígenas para o povo brasileiro, gente? Os indígenas deram grande contribuição para os costumes e formação do povo brasileiro. Muitos costumes, como palavras, alimentação e elementos folclóricos do Brasil atual, são de origem indígena. Embora o modo de vida indígena tenha se modificado muito com a drástica influência europeia, né? Muitos índios, gente, morreram em consequência da escravidão, as guerras empreendidas pelos colonos e por doenças, gente, que eles traziam e transmitiam para os índios, com a intenção mesmo de exterminar as tribos indígenas. Por quê? Porque os europeus, né, os portugueses, eles queriam ali as terras dos índios, onde eles encontravam ali alguma riqueza, né, que o nosso país, ele sempre foi muito rico, né? Então ali eles queriam ali as terras dos índios. Com isso, os índios querendo proteger o seu território, eles entravam em grandes guerras, em batalhas. Obviamente, o homem branco ele já tinha ali desenvolvido algumas armas de fogo, então os índios eles levavam desvantagem nisso. Muitos povos, muitas pessoas morreram, tribos inteiras foram dizimadas por doenças e por morte, né, gente, com arma de fogo ali dos europeus para que eles pudessem colonizar o Brasil. Infelizmente, nós trazemos também dentro da nossa história essa triste realidade, né? Mas nós estamos aqui nesse âmbito. E agora vamos falar lá da relação entre indígenas e portugueses. O contato dos indígenas com os portugueses, galera, foi extremamente prejudicial aos nativos, né? Como eu falei, os portugueses eles queriam ali as riquezas da terra brasileira, os índios entravam em confronto para poder defender as suas terras, né? Sendo assim, levavam desvantagem, porque assim, a malícia, a maldade dos índios não era tanta, né, quanto a infelizmente, dos portugueses, dos europeus. A ganância, né, levou a fazer assim coisas que, enfim. Quando Portugal decidiu ocupar as terras brasileiras, os índios eram vistos, gente, como entrave, porque eles lutavam, né, tentando defender ali as terras deles.
Então agora sim, vamos lá. Vamos abrir o livro de história, tá bom? Eu quero que vocês leiam os textos com atenção para poder fazer ali os questionários. Das páginas 58 até as páginas 68, galera. Façam com atenção, tá bom? Um beijo e até a próxima videoaula.